Você sabia que o Mussolini ajudou a criar os paparazzis? Se liga nessa história. Benito Mussolini era um ditador fascista, da Segunda Guerra Mundial. Mas além de ser um ditador fascista, ele era cinéfilo. E mais do que isso, ele era um cinéfilo nojento. Tem várias histórias de atrizes de Hollywood recebendo cartas dele, em que ele elogiava o cabelo, elogiava a cara dela. Mas por trás disso tudo, ele tinha um plano. Ele sabia que o cinema podia ser uma ferramenta muito poderosa para fazer propaganda. E ele via isso com o Hitler e com a Leni Riefenstahl. E do mesmo jeito, ele queria criar a sua própria Hollywood. Uma Hollywood fascista. Não que ela já não seja, né? Mas enfim, em 1937, ele cria o Cinecittà, o maior estúdio de cinema do mundo. Eram mais de 400 mil metros quadrados para filmar e tinha o slogan: o cinema é a arma mais poderosa. Mas não foi tão forte assim, porque a gente viu no primeiro filme que eles rodaram, o Scipione l'Africano, que tinha mais de 12 mil figurantes e 2 mil cavalos para fazer um filme, e flopou. Flopou bem forte. Durante os anos que o Cinecittà ficou ativo durante o governo do Mussolini, ele não conseguiu produzir nenhum filme muito espetacular como ele queria. Mas tudo isso mudou em 1943, quando as bombas começaram a cair. O Cinecittà foi bombardeado e durante muito tempo nenhum filme foi rodado ali. Isso porque mesmo depois que a guerra acabou, o estúdio tinha virado um abrigo para refugiados de guerra e não tinha como rodar um filme ali. A parte boa era que o fascismo tinha acabado naquela época e uma nova geração inteira de cineastas italianos pegaram suas câmeras e levaram elas para a rua para filmar o dia a dia. E assim nasceu o neorrealismo italiano. Filmes que mostravam como era a realidade daquelas pessoas no pós-guerra. Esses filmes que nasceram nessa época, eles foram muito mais do que só criticamente aclamados. Eles fizeram muito dinheiro e eles ficaram muito famosos no exterior, inclusive na boa e velha Hollywood. E assim, nos anos 50 e 60 depois, o Cinecittà renasceu. Agora, várias produções de Hollywood estavam sendo filmadas ali, porque tinha muito espaço, tinha um custo baixo e você estava em Roma. O que mais bonito pode ser do que Roma, né? Mas tinha um único problema. Uma lei nova que tinha passado pelo governo italiano dizia que todo o dinheiro conseguido com produções da Itália tinha que ficar na Itália. Opa, Arthur do futuro aqui. E eu queria resumir isso melhor rapidinho, porque eu achei que ficou bem ruim. Esse vídeo foi inspirado no vídeo do Nerdwriter, que por sua vez foi inspirado nesse artigo do AMIC. Os dois estão em inglês e os dois estão na descrição. E eles dizem que existe uma lei que impedia que os Estados Unidos levassem o dinheiro do cinema embora. Mas não era bem assim. O que rolava, na verdade, era um controle cambial, que dificultava a conversão dos lucros em dólar. Mas a Itália era esperta, e ela criou um negócio que chamava o retorno garantido, que devolvia grana para os produtores mesmo se o filme flopasse. Só que para empresas de fora, isso só valia se eles investissem no cinema italiano. Ou seja, não foi uma caridade dos Estados Unidos, eles não estavam querendo ser os bonzinhos, foi uma troca de interesses. A Itália foi muito esperta e disse: se você quiser brincar aqui, vai ter que pagar. E para os Estados Unidos, em plena Guerra Fria, fazer parte da cultura dos outros era muito estratégico para se recusar. Então é isso, bora pro vídeo. E o que Hollywood fez com todo esse dinheiro que eles tinham feito preso na Europa? Eles fizeram mais filmes. E aí começou a época que a gente chama de Hollywood no Tigre. Estrelas como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Clint Eastwood circulavam por Roma. Mas essas estrelas eram poucas. E tinha muita gente ali que no pós-guerra não conseguia dinheiro. E o que essas pessoas faziam? Elas pegaram uma câmera e começaram a tirar foto de turistas. Mas elas perceberam que se elas tirassem foto das estrelas e vendessem para jornais, o dinheiro era maior. E era em dobro se fosse uma polêmica. E aí que entra o mais famoso deles, o Tazio Ceccaroli, que era uma referência. Ele era tão referência que o Federico Fellini, um dos maiores diretores de cinema do mundo, chamou ele para conversar e contar algumas histórias do trabalho dele. Em 1960, o Fellini lançou La Dolce Vita. E nesse filme, um personagem era completamente inspirado nas histórias do Tazio. E o nome que ele escolheu para esse personagem?
Senti, che ti avevano detto che era la fine di un muro? Eh? Oh, paparazzo. Ma a mim mi ha detto che sia il 47º quilômetro. E o termo ficou. E foi assim que o Mussolini ajudou a criar um dos maiores termos da cultura pop.